Dani Lima é humilhada pelos colegas da Rede Globo, mas calma, se ela tá no fundo do poço, sempre dá pra cavar e afundar um pouco mais quando a gente tá falando de esquerda, de imprensa e de Rede Globo. Gabeira da Globo News teve que dar uma chamada ao vivo na Dani Lima. Constrangedor demais. Ela tomou um pito, dá uma olhada. Thompson Flores, que foi inclusive responsável por reverter uma liminar de soltura de Lula que havia sido exarada num plantão. Gabeira, você quer falar? Quer falar. Fala antes de eu seguir. Eu só queria dizer para a Dani o seguinte: cada vez que você menciona o Thompson Flores, você diz que é o juiz que negou a prisão, negou a libertação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Entende? Se você enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso, entende? Não é por aí. A Dani Lima estava no vídeo, ao vivo, defendendo o afastamento de um juiz da Lava Jato. O Gabeira interrompe para dizer o seguinte: eu só queria dizer para Daniela o seguinte, cada vez que você menciona Thompson Flores, você diz que é um juiz que negou a libertação do Lula, dá a impressão que ele está sendo julgado por isso. O interessante é que era realmente isso que ela estava fazendo, só que ficou tão vexatório, tão constrangedor, que o Gabeira resolveu colocá-la no cantinho dela. Ela tentou se justificar e acabou repreendida pela Leliane, que disse o seguinte: o que ele quis dizer, Dani, é que nesse aposto não tem a ver o que está acontecendo. Você tem toda a razão, esse juiz é responsável por esse momento. Esse aposto não se traduz e não cabe nessa questão agora. Não, Gabeirinha, é só pra poder colocar o personagem na monta que ele teve na história. Isso, mas o que ele quer dizer, Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Quer dizer, até isso que você tem razão, você tem toda a razão. Esse juiz é responsável por esse momento, mas esse aposto não se traduz, não cabe nessa questão agora. O ponto é que é impossível assistir o vídeo e não sentir vergonha alheia. A vontade é de dar risada, mas ao mesmo tempo dá uma certa raiva, um certo ranço, porque essa é a figura que fica ali com o celularzinho, comemorando notícias e tentando a todo tempo conduzir a imprensa e a sua opinião a favor do Lula. Ela é a pessoa que fica manipulando a mídia, sendo o papel de imprensa marrom, de folhetim propagandista do governo Lula, numa das principais emissoras do país. Não é de hoje que a Rede Globo vem sendo descredibilizada e vai ser cada vez mais, justamente pelo papel de jornalistas irresponsáveis como a Dani Lima, que a todo tempo busca única e exclusivamente falar do Lula, puxar o saco do Lula. Se o Lula cuspir, ela sai correndo pra pegar o guspo pra ele não cair no chão. Não existe maior puxa-saco do Lula do que a Dani Lima. Ela faz o papel exclusivamente de pelega do petista, que ao invés de estar cumprindo o seu papel de informar, ela se contém única e simplesmente em distorcer fatos e construir narrativas em favor do presidente. Mas a Globo não parou por aí, porque a gente tá falando da Rede Globo e veio a Natuzaneri, aquela que estava com a Janja deslumbrada no palácio sobre a fala de Moraes de que éramos felizes antes das redes sociais e não sabíamos, lá na virada do século, alvorada alvorais. E a Natuza disse o seguinte: eu tinha mais tempo para ler, não tinha fake news martelando na cabeça da democracia. Eu tinha mais tempo de ler, por exemplo, porque eu não ficava tão preso assim nas redes sociais, e não tinha fake news. Né? Então, não tinha fake news martelando ali na cuca da democracia. A grande verdade é que a Globo tem saudade do tempo em que só eles recebiam uma bela paulada de recursos públicos e só eles decidiam qual era a informação que chegava até você. Eram eles, detentor praticamente do monopólio da informação, que definiam quem era ou não o presidente, quem ia ou não ganhar as eleições, o que era ou não a verdade, como a verdade chegaria para as pessoas. Eles sim têm saudades da virada do século. Para eles, o avanço tecnológico e a explosão da liberdade de informação fez com que todos perdessem o interesse em ouvir a desinformação da Rede Globo. Mas principalmente que as pessoas que tiveram liberdade de falar não tivessem mais. Eles têm saudade do tempo em que as pessoas não falavam de política, futebol e religião, que isso não se discutia. E o único assunto discutido era a miçanga da novela das 8. Felizmente esse tempo passou. A única saudade que eu tenho da virada do século era dos ministros do Supremo Tribunal Federal, onde o Alexandre de Moraes não era ministro, onde o Dias Toffoli não era ministro, onde o Barroso não era ministro, e onde principalmente os ministros da Suprema Corte honravam a toga que eles vestiam e faziam verdadeiros apanhados jurídicos, teses bem elaboradas, onde nós tínhamos orgulho de analisar as discussões de Eros Grau, Sepúlveda Pertence, os debates jurídicos travados, onde até o Marco Aurélio de Mello, pasmem, elaborava teses jurídicas, era sempre o voto vencido. Que saudade daquele tempo. Mas ainda
ainda assim dentro de um debate republicano do ambiente jurídico, não de uma corte legiferante que atropela os poderes e que rasga a Constituição. Eu realmente tenho saudade desse tempo, um tempo bom que não volta mais. Mas felizmente hoje nós temos a informação. Uma pena que, pela informação, pessoas autoritárias resolveram transformá-la em censura justamente na corte que outrora foi o ambiente do berço da democracia. E o Lira resolveu tretar com o Lula, ou o Lula resolveu tretar com o Lira. Enfim, a questão é que o Lira não quer limitar os poderes do STF. Semana passada, o Lira acusou o governo Lula de ser incompetente e responsável por notícias falsas sobre o Congresso. Agora o Lula demitiu o primo do Lira, que estava no INCRA. Aí eu fico pensando, o que o primo do Lira estava fazendo no INCRA do Lula? A questão é que o primo do Lira estava tendo problemas com movimentos sociais do campo, vulgos vagabundos do MST. E por sua vez o Lira ficou muito chateado porque demitiram o primo dele e agora ameaça derrubar os decretos do Lula. Mas, por sua vez, o Lira sinaliza ao STF que a briga é só com o Lula e ele não deve instalar a CPI do Judiciário. Outros embates, o STF quer aumentar o foro privilegiado, mesmo após o fim do mandato, o que é ruim para os deputados e naturalmente chateia o Lira. Fica evidente que isso é um grande toma lá da cá. Só que me faz lembrar, mesmo a grosso modo, e mutatis mutandis, o tempo do Eduardo Cunha, onde o toma lá da cá com a Dilma fez a Dilma tomar um tombo. Ficaria muito feliz se o Lira fizesse o mesmo. E por sua vez, o governo Lula gastou 42 fucking milhões de reais para rastrear fake news. Quase 4 vezes mais do que gastou no combate à dengue, só a título de informação. O novo projeto do Ministério da Justiça decidiu aplicar 42 milhões de reais, sem discussão e sem licitação, no Instituto do próprio governo, para combater a desinformação sobre direitos difusos. Acho legal quando fala de direitos difusos, todo mundo parece, um direito para todo mundo, mas não é. Os recursos vão sair do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Direitos difusos é um baita de um embuste, essa é a verdade. Esse fundo do poço, por sua vez, é dirigido pela Secretaria Nacional do Consumidor. Será que vai chegar pro Celso Russomano fazer uma patrulha a nível nacional e ficar perseguindo todo mundo? Não duvido nada, o Celso Russomano manda a picareta pra ele de novo. Mas eu vou dar uma dica pra vocês pra onde vai. A Rede Globo recebeu 142 milhões de verba publicitária em 2023, o que é mais de 10 vezes o valor gasto em combate à dengue, só a título de curiosidade. Agora eu acho que não precisa gastar 42 milhões de reais para investigar esses 142 milhões de reais que já foram gastos. Agora olha só que interessante, hein? Um bandido foi preso após fugir da saidinha. Aí o policial militar bem malvadão, bem xarope, foi lá e suspeitou do meliante, que tem a cara de vagabundo e tomou enquadro. Ele agia na Vila Olímpia e obrigou uma mulher a desbloquear o aparelho do celular. Acho que ele queria fazer aquela transferência bancária. O detalhe, ele tinha fugido da saidinha. Disse que ainda roubava com arma apontada para a vítima 20 celulares por dia. 20 pessoas eram vítima dessa vítima da sociedade que fugiu da saidinha. Dá uma olhada no vídeo do vagabundo aí. Curioso é que o cara tava andando tranquilamente com um revólver 38 e uma moto roubada. Mas aí o Lula quer humanizar pequenos furtos, o mesmo Lula que quer manter você sem direito a ter uma arma. O Lula também acha que a saidinha é uma questão humanitária, que ele é um cristão e que defende a família. E aí toda a família vai ficar reunida no Natal, cantando Imagine, todos felizes, com uma roupinha vermelha ao redor do árvore de Natal, fazendo assim, só que na verdade não, ele vai invadir a tua família, meter uma arma na tua cara e roubar a tua árvore de Natal. Por isso que bandido tem que ficar na cadeia. Inclusive, vale destacar que o Tarcísio e o Derrite já articulam em Brasília para derrubar os vetos que atrapalham a saidinha. Para derrubar o veto, precisa de 41 dos 81 senadores, foi aprovado por 62 votos, então deve derrubar, e 257 dos 513 deputados. Foi fácil, porque passou por votação simbólica nas câmaras dos deputados, então eu espero e acredito que essa derrota será imposta ao Lula. E nós poderemos aproveitar o Natal e os demais feriados muito felizes enquanto os vagabundos fazem ceia na cadeia. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.